estás no centro do meu ser, tu moras em mim. Deus te abençoe, a paz de Jesus, a alegria de Maria esteja no coração de cada um de vocês. Estamos reunidos para mais um dia do nosso retiro quaresmal, no qual o Senhor hoje quer nos falar sobre a graça do perdão, sobre o poder do perdão. Então, vamos colocar o nosso coração em Deus e suplicar a graça do perdão. Nós sabemos quanto é difícil perdoar. Mas Santo Agostinho diz, quando fores orar, comece perdoando. E é essa graça que nós vamos pedir ao Senhor nesse vídeo, nesse dia de meditação do nosso retiro. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos corretamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, nós te suplicamos o teu divino Espírito, que nos dê a graça da perseverança, nos ajude a caminhar, e suplicamos a Virgem do Apocalipse, que esmague a cabeça da serpente, da provação, da tentação, que afaste de nós todo espírito de desânimo, de tibieza, de frieza, e que no nosso coração não haja espaço para a preguiça. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, transformado, renovado. Por isso vem, Espírito Santo de Deus, e penetre em nossas almas, nos dando a graça da perseverança. Não permita, Senhor, que nós desistamos da Tua vontade. Não permita, Senhor. Ó bem-aventurada Virgem Maria, pisai a cabeça da serpente infernal, que vive para perderem as almas. Que assim seja. Amém. Ato de contrição. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por serdes vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração ter-vos ofendido. Pesa-me também ter perdido o céu e merecido o inferno. E proponho-me firmemente, ajudado com o auxílio de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas culpas pela vossa infinita misericórdia. Amém. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa talvez é a oração mais perfeita que a razão humana conhece, revelada pelo próprio Deus. Mas, irmãos, a palavra de Deus vai dizer: à medida em que julgardes, sereis julgados. Fato é que nós somos levados
na sociedade atual a esse julgamento. A todo tempo nós nos achamos no direito de julgar, de apontar. Às vezes nós matamos as pessoas com o nosso julgamento. Não damos a possibilidade de conhecê-las as suas histórias. E com isso nós maltratamos a vida dos nossos irmãos. O maior mandamento da lei de Deus é ama a Deus sobre todas as coisas. E o segundo é ama o teu próximo como a ti mesmo. Virtude essa dificílima de executar. Como é difícil amar o meu próximo. Como é difícil amar o próximo. Nós precisamos enraizar o nosso coração em Deus, irmãos. Porque se nós não amarmos o próximo, nós não veremos a face de Deus. Nós não veremos a face de Deus. E nesse caminho de um encontro, no final há um encontro profundo e profético. Se nós não amarmos o nosso próximo, dificilmente veremos a face de Deus. Porque, como eu disse há alguns vídeos atrás, Cristo se esconde nas múltiplas faces de nossos irmãos, de nossos entes, daqueles que nós amamos. E o Evangelho de hoje, ele vai nos ensinar a graça do perdão. Como é belo. Como é belo. A graça do perdão é maravilhoso. Nós precisamos ter o nosso coração em Deus, enraizado em Deus, na presença do Senhor. O Evangelho de Mateus, o capítulo 5, versículo 20 e 26. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoloriza com o seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Aquele que chamar o teu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiverdes levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz. O juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Essas são para nós palavras do Senhor, palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, o perdão é uma necessidade para a nossa alma. Antes mesmo dele fazer o bem para aquela pessoa na qual nós perdoamos, ele faz bem a nós. O perdão, ele é uma riqueza profunda e espiritual. Um sentimento de liberdade que nós precisamos de forma diária, cotidiana, ir liberando perdões sobre as pessoas que nos cercam, aquelas pessoas que tentam fazer maldade conosco. Nós precisamos liberar esse perdão que transforma a nossa alma. Santo Agostinho diz que, quando ele avalia a vida dele, ele diz:
Quando penso em julgar o meu irmão, eu me imagino na vida dele e reconheço que na vida dele, com as situações que ele vive, eu faria 3 vezes pior. O que nos falta hoje, irmãos, e é algo que Jesus nos ensina no seu Evangelho. Quando nós aprendemos, e sobretudo esse tempo da Quaresma, é um tempo de catequese riquíssimas, de mergulho da palavra. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos chamar do Evangelho da compaixão. Jesus, ele tinha muito compaixão. O que significa a palavra compaixão? É sofrer junto, sofrer com. Ou seja, em outras palavras, quando lançam aquela adúltera, aquela prostituta nos pés de Jesus, Jesus sofre com ela. Jesus sofre da mesma vergonha que ela, da mesma dor que ela sofria, Jesus sofre com, porque ele tinha compaixão. Quando o cego vai até Jesus e pede para ser curado, Jesus se coloca na mesma situação daquele cego e sofre com ele. E é isso que nos falta, irmão. Sofrer com os nossos irmãos que sofrem. A nossa vida precisa ser um testemunho fecundo daqueles que estão dispostos a sofrer junto com os seus irmãos. No tempo em que nós estamos enfrentando, nós não podemos ser indiferentes com os nossos irmãos que têm sofrido com fome, com enfermidades, desespero, medo. Nós precisamos movimentar a nossa vida em prol do outro. Nós não podemos continuar mantendo as nossas vidas com indiferenças. Nós precisamos resolver todas as nossas indiferenças, colocar a nossa vida em dia em relação ao perdão. O perdão, ele liberta, ele transforma. Quando eu e você temos a capacidade de perdoar, o Senhor é glorificado. Porque é assim que o Senhor é glorificado. A glória de Deus se dá no perdão que Cristo nos deu na cruz. E nós estamos indo ao encontro desse perdão. E o Senhor nos ensina uma oração tão fecunda como a oração do Pai Nosso. E quando nós dizemos, perdoai as nossas ofensas, como eu perdoo aqueles que me ofenderam. Mas será que é verdade, irmãos, que nós vivemos essa dádiva do perdão? O perdão, ele precisa de uma predisposição da alma. O perdão é algo que nós devemos dar de forma gratuita. E muitas das vezes o perdão a nós nos custa muito. Mas precisamos estar dispostos a perdoar. Perdoar aqueles que nos ofendem, aqueles que nos machucam, que nos maltratam, aqueles que nos caluniam. A verdade é, irmãos, que quando nós nos defendemos, Deus se cala. Deus se cala. O Espírito Santo, ele é o nosso advogado. O Espírito Santo, ele vai trazendo clareza e justificando. A palavra de Deus diz que o justo vive pela fé. Nós não precisamos buscar justiça pelos nossos meios. Nós temos um advogado. E o Espírito Santo há de nos justificar. Diante da mentira, o Espírito Santo virá com a verdade. Diante da calúnia, o Espírito Santo virá com a verdade e nos sustentará. Por isso, mesmo sendo difícil, nós precisamos pedir todos os dias a graça do perdão. A graça do perdão. Quando nós rezamos o Pai Nosso, nós precisamos trazer no nosso coração todas as pessoas que nos maltrataram,
nos caluniaram, inventaram mentiras sobre nós, e dizermos: perdoai, Senhor, as minhas ofensas, tal como eu perdoo aqueles que me perseguem, inventam mentiras sobre mim, me caluniam. Perdoai-me, Senhor. Nós precisamos chorar na presença de Deus e pedir para que Ele nos justifique. Ele é a nossa força. Porque é essa a condição. O Senhor olhará a predisposição do nosso coração ao perdão. A palavra de Deus lá no livro de Efésios 10 vai dizer: o nosso inimigo é o demônio, o diabo, Satanás. É o diabo que quer destruir a minha e a sua vida. E o diabo, ele muitas vezes usa de pessoas que amamos para destruir a nossa vida. Mas nós não podemos chegar diante do trono de Deus com o nosso coração fechado. A pior prisão que existe, dizia João Paulo II, é o coração fechado. O nosso coração precisa estar aberto para a graça de Deus. E a graça de Deus se inicia com o perdão. Porque o pecado nos distanciou de Deus e fechou o nosso coração para a graça. Por causa do medo que o homem sentiu de Deus e se escondeu, o homem se fechou à graça de Deus, achando que Deus ia julgar e condenar o homem. E o nosso coração estando fechado, aprisionado nessa que é a pior prisão, como diz o Papa e Santo João Paulo II, o nosso coração precisa estar aberto para a graça. E ele só se abre para a graça quando nós aceitamos o perdão de Deus. Quando nós reconhecemos que o sacrifício da cruz é para nós. Existem aquelas pessoas que ficam indiferentes diante do sacrifício da cruz. Mas nós não podemos, nós precisamos ser atraídos pela cruz, porque é na cruz que se dá o perdão e na ressurreição que se dá a comunhão. Cristo se imola, perde todo o seu sangue, morre para nos perdoar, mas vive para se unir a nós, para nos devolver o céu. Em outras palavras, o perdão é morrer para si e viver para Deus. A alma que muito perdoa é porque muito ama. Quem muito perdoa, muito ama. E esse é o caminho que nosso Senhor Jesus Cristo tem a ensinar a mim e a você. O caminho do amor. No final, nós seremos reconhecidos pelo amor. Portanto, quem muito perdoa é porque muito ama, ou tem muita disposição a amar. Por isso, Santo Agostinho diz: quando fordes orar, começa perdoando. Começar perdoando. Mesmo que nós não conseguimos naquele momento, peça a graça. Senhor, eu preciso perdoar, eu quero perdoar, porque eu quero amar. Quando nós colocamos essa realidade na nossa oração, o céu inteiro se move para que a prisão que se encontra no nosso coração rompa com as cadeias e nos faça livres. O inimigo de Deus, ele quer nos fazer prisioneiros, porque uma alma que não perdoa, ela cava a sua própria ruína. Uma alma que não consegue liberar o perdão, ela cava a sua própria ruína, a sua própria cova. Cova da destruição. Irmãos, amemos. Não desanimemos, não percamos a esperança do amor, mas por primeiro amemos. Amemos. Eu sou aquilo que Deus pensa de mim. Isso é o mais importante. Aquilo que Deus pensa sobre cada um de nós. Nós podemos, aproveitar esse momento de graça e meditar, sobre esse texto do perdão.
antes mesmo de nos apresentarmos diante de Deus, com ofertas de louvor, de amor e de sacrifício. O que Deus espera de nós é o sacrifício maior, e o sacrifício maior é o sacrifício do perdão. O sacrifício do perdão. Nós queremos amar a Deus. Nós queremos amar. E muito ama aquele que muito perdoa. Que Deus abençoe a sua vida. Abrace essa prática do perdão. Permita que o Senhor transforme a tua vida e a tua história. Quando for orar, começa perdoando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.